Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão do dia 25/6, às 9 horas da manhã. O primeiro processo que está pautado para hoje é o processo de número 281, International Commerce Recife, de relatoria do conselheiro Pedro. Esse processo foi retirado de pauta por solicitação do contribuinte. Então, a gente já passa o próximo processo. Vou passar aqui. Vai ser o processo 282, Indústria de Bebidas Matileão, de relatoria da conselheira Maísa. Maísa, tem a palavra. Bom dia, gente. Esse caso são declarações de compensação de crédito de PIS e COFINS, referente às competências de setembro e outubro de 2002. A compensação era com créditos de ressarcimento de IPI referente ao terceiro trimestre de 2002. A empresa, no período, a empresa foi fiscalizada do recolhimento do IPI, tendo sido constatada a falta de destaque do IPI e erro de classificação fiscal. Eu vou resumir aqui para vocês mesmo, porque o que acontece? Teve o auto de infração de IPI, no qual toda discussão referente ao crédito de ressarcimento seria travado nesse auto de infração. E aqui o que ele estava discutindo era uma das questões, ele discutia de novo a validade do crédito de IPI, e além disso falava da duplicidade de cobrança, porque ele recebeu autos de infração do mesmo período, das mesmas competências, porque o caso ainda, a declaração de compensação na época ainda não era meio de constituição, confissão de dívida, né, de constituição do crédito, na época lá, 2002. Então, a gente converteu esse processo, o julgamento do processo em diligência, né, em composição anterior, para verificar como que ficou o resultado do processo de IPI. E aí esse processo retornou. Então, esse é o panorama. Quando ele retornou, na verdade, ele desistiu do recurso voluntário do IPI e ingressou com os valores no parcelamento. Então, toda discussão referente à IPI perdeu o objeto aqui no nosso processo. O que a gente vai ter que analisar é essa questão da duplicidade da cobrança pelo fato de ter auto de infração de PIS e COFINS referente aos mesmos débitos que foram objeto de compensação aqui. Então, porque ele recebeu uma carta de cobrança do despacho decisório. Então, ele está falando, olha, esses mesmos valores, eles já são objeto de auto de infração de PIS e COFINS. Então, é isso, o panorama, o relatório em geral é esse. Então, o recurso é tempestivo e cabe ser conhecido. Eu estou entrando no voto, tá, presidente? Primeiramente, é essencial salientar que toda discussão concernente ao saldo credor do IPI, invocada pela recorrente no presente processo, se encontra superada. Com efeito, como confirmado na diligência fiscal, a recorrente desistiu da discussão concernente ao auto de infração para a inclusão dos valores objeto da autuação do IPI no parcelamento. E como relatada, a razão jurídica trazida pela fiscalização para o não reconhecimento do saldo credor no presente processo é a sua glosa no auto de infração lavrado, que abrangeu o mesmo período de apuração. E aí eu só transcrevo o auto de infração para vocês saberem que é isso mesmo. Acresce que a própria recorrente reconhece que todas as questões suscitadas no presente processo quanto ao IPI, que era classificação fiscal e operações não tributadas, foram objeto de debate no processo correspondente ao auto de infração de IPI, que é um de final 2004-18. Assim, não existe qualquer razão de fato de direito no presente processo para reconhecer o crédito de IPI pleiteado pelo sujeito passivo, glosado pela fiscalização no auto de infração, que foi objeto de pagamento pela empresa via parcelamento. Vou colocar de quitação. Via parcelamento. Cabe, portanto, ser mantido o despacho decisório no seu mérito. Contudo, remanesce uma questão passível de debate por este colegiado, alegada até de forma preliminar pela recorrente, quanto à duplicidade da exigência constante da carta de cobrança, objeto do presente processo. E a cobrança via auto de infração do PIS e COFINS. Com efeito, ainda em sede de fiscalização, foi evidenciado que os mesmos valores de débito que foram objeto de compensação neste processo foram objeto de auto de infração lavrado exatamente em razão da ausência do crédito de ressarcimento de IPI,
é o que se depreende da informação fiscal das folhas 91. Então, ele coloca lá, de anotar que também se efetuou a lavratura de auto de infração referente à falta de recolhimento de PIS e COFINS do mês de setembro. Aqui é importante salientar que a época da transmissão das declarações, que foi em outubro de 2002 e novembro de 2002, a declaração de compensação não era admitida por lei como instrumento de confissão de dívida suficiente para a exigência dos débitos. Essa previsão somente foi incluída pela MP 135 de 2003, convertida na Lei 10.833, por meio da inclusão do parágrafo 6º, né? Com isso, do artigo 74 da 9.430. Com isso, à época, o meio correto para a exigência dos valores indevidamente compensados é pela lavratura do auto. E aí eu coloco a solução de consulta da COSIT 3 de 2004, que traz esse entendimento. E como noticiado na informação fiscal e informado pela recorrente em suas defesas, a fiscalização devidamente procedeu com a lavratura dos competentes autos de infração de PIS e COFINS para a exigência dos valores indevidamente compensados com crédito de ressarcimento. Então, aqui, eu fui fazendo um cotejamento de cada um para a gente conseguir visualizar. Então, primeiro eu coloquei a declaração de compensação dos débitos de setembro de 2002, que está aqui. Depois eu coloquei a declaração de compensação de COFINS de outubro de 2002. São as duas declarações que foram objeto do despacho decisório aqui no processo. Depois eu coloco o auto de infração de PIS, a exigência do débito de 13 mil, vocês podem ver que é o mesmo valor, 13.024,79, referente a setembro, em razão do não reconhecimento dos créditos de ressarcimento de IPI. Então, está o auto de infração aí, do processo final 2004-15. Depois, o auto de infração no final 2004-62, que é de setembro de 2002 e outubro de 2002, porque foi um auto de infração de COFINS, em razão do não reconhecimento dos créditos de ressarcimento. Então, aqui eu também coloquei o fundamento da autuação, que é esse, haja vista que não tem crédito de IPI destacado, e o valor é idêntico também, 60 mil e 20.046. Confirma-se, portanto, que não há débitos passíveis de exigência no presente processo de compensação, vez que todos os débitos já foram devidamente constituídos e cobrados por meio dos autos de infração de PIS e COFINS correspondentes. Mostra, portanto, a carta de cobrança recebida. Então, nesse caso, eu estou dando parcial provimento ao recurso voluntário só para reconhecer que inexistem pendências de débitos vinculados ao presente processo, vez que o débito de PIS e COFINS não compensado já estão sendo exigidos por meio dos autos de infração própria. Então, teria uma duplicidade de cobrança, então, por isso, eu estou dando o parcial provimento para reconhecer que não tem débito para cobrar, simplesmente para evitar uma cobrança em duplicidade. Então, é nesse sentido que eu voto, presidente. Ok, Maísa, abertos os debates. Ô, Maísa, Oi. Porque eu já peguei processo que tem auto de infração e pedido de ressarcimento, mas aí não era bem essa história, não. Os casos que eu vi eram situações em que se constatava débitos, e esses débitos tanto reduziam o saldo credor de ressarcimento, como ainda dava para exigir um valor no auto de infração, como ainda restava débitos, né? Como que foi isso? Ele já tinha feito a declaração de compensação com os débitos quando foi efetuado o auto de infração? Isso. Aqui não é débito de IPI, Maria, porque não é apuração do próprio IPI, não. Porque normalmente quando você tem o pedido de ressarcimento, aí você tem o auto de infração do mesmo tributo, né? Então você tem o pedido de ressarcimento de PIS/COFINS, e aí você tem o auto de infração referente ao PIS/COFINS que sobrou na escrita. Nessa declaração de compensação, o IPI é o crédito, né? É o crédito, exato. E ele fez o pedido, então, do crédito de IPI e compensou com débitos de PIS e COFINS. Aí, a razão, então, a fiscalização, ela fez o que ela tinha que fazer na época mesmo. Ela negou o crédito aqui nesse processo nosso, falando, olha, você não tem direito a crédito, não homologa a compensação. Nesse processo que a gente está aqui, que são as declarações de compensação
que ele fez para aproveitamento do crédito de IPI com débitos de PIS e COFINS. Só que aí depois ele também lavrou um auto de infração de PIS e COFINS, só que esse você pode ver que são, além desse processo aqui, tem outros processos lá no meio. E o fundamento do auto é exatamente falar que não tem saldo credor de IPI. Então, o objeto foi ao não reconhecimento dos créditos de IPI. Ele lavrou o auto. Ele lavrou o auto para constituir, né? Porque na época não... Isso, é isso aí. Entendi. Entendi. Deve ser aquele período que era obrigatório fazer o auto de infração. Porque aqui no pedido de compensação não constituía, não tinha a declaração não constituía o crédito. Confissão de dívida. Não era confissão de dívida. Então, mas você... Você está analisando pelo lado do débito, mas de qualquer forma ele não tinha crédito. O crédito eu estou falando que não tem mesmo, porque já foi discutido lá no processo de IPI. Ele não tem direito a crédito. O que eu estou falando é, ainda que não tenha reconhecido o crédito, isso está sendo cobrado em autos de infração. Então, aqui nesse nosso processo, a não homologação da compensação não vai ter efeito no débito. Entendeu? É esse que é o ponto. É simples, porque assim, aqui ele recebeu uma carta de cobrança. Então, eu precisei analisar isso, inclusive foi a alegação de defesa dele, que ele não poderia ser cobrado, porque senão ele está sendo cobrado 2 vezes mesmo, porque ele está sendo cobrado tanto no auto de infração de PIS e COFINS, quanto aqui no despacho decisório. Para nós agora é muito esquisita essa situação, com a nossa cabeça de hoje, porque o despacho decisório constitui, a declaração de compensação é confissão de dívida e constitui, né? Não, depende, né? Se ela foi feita numa época que ela não tinha esse status, ela não é confissão de dívida, né? Não por tem isso. defeito. Eu só dei provimento parcial para falar que não tenho débito, porque ele tem uma carta de cobrança aqui nesse processo. Então, realmente, esse débito, ele não poderia estar sendo cobrado aqui também, porque ele já está lá nos autos de infração. Porque, assim, o que eu me preocupo, e eu sempre ajo de acordo com esse entendimento, é que o objetivo desse processo é homologar ou não a compensação. Então, o processo administrativo que se instaura é em face da manifestação de inconformidade, em face da não homologação, né? Não homologação da compensação. Então, o máximo que ele pode conseguir é a homologação. Se eu não posso dar a homologação, assim, o procedimento, a autorização para a unidade de origem homologar a compensação, né? Bom, assim, então, porque eu acho que essa questão de mexer nos débitos e, eventualmente, não fazer outra cobrança, seria da unidade de origem, porque, para mim, a minha competência está em ver se tem que reverter essa decisão que não homologou. Entendeu? Não, eu entendo sua posição e eu conheço ela, Maria, eu sei disso. Até todo o desenvolvimento que eu mostrei aqui, eu pensei muito no você na hora que eu estava fazendo o voto, porque eu sei que você tem essa posição da gente não analisar débito. Só que aqui nesse caso a gente tem a carta de cobrança, já que a delegacia de origem mandou para o contribuinte, e foi uma alegação do recurso voluntário dele a duplicidade de cobrança do auto de infração com esse processo. Então, por isso que eu adentrei. Nesses casos tem, né, a carta cobrança, mas daí eu acho que isso aí não incumbe a gente, porque o que incumbe a gente é ver a questão se homologa ou não a compensação, e nesse caso é evidente que não dá para homologar porque ele não tem o crédito. Só que, na verdade, quando a gente está falando de compensação, a gente está falando tanto do crédito quanto do débito, é o que a gente discorda, né, porque eu entendo que a gente também tem que analisar eventualmente o débito. Nesse caso aqui, eu entendo que a gente precisa efetivamente analisar o débito, porque eu estou tendo uma cobrança num processo de compensação que não poderia estar cobrando. Então, porque quando a gente está falando em compensação, a gente não está falando só do crédito, a gente está falando do crédito e do débito. Não, eu não digo que está falando só do crédito. Quando a gente está falando de compensação, a gente vai fazer um juízo de valor sobre esse encontro. E não sobre coisas em separado. Então, quando eu falo que a gente analisa o crédito, é porque a gente vai ver se ele tem direito creditório para fechar esse encontro. Então, mas, bom, tudo bem.
Entendi. Eu entendi, mas aí né, não concordo com esse posicionamento. Esse processo aqui é só de declaração de compensação. Tá baixo, Mineiro. Ouvindo? Cortando. Fala de novo. Oi, você está me ouvindo? Agora sim. Tô com problema no áudio. Oi, Maísa, aqui é só a declaração de compensação, né? Isso. São duas declarações de compensação, setembro e outubro de 2002. Tá. A divergência da Maria é essa, né? Que você está se manifestando sobre uma carta de cobrança. Sobre o débito, isso. E aí, no caso, eu acho que teria que negar provimento ao recurso voluntário, porque... Entendi. Mas nesse ponto você está até concordando com ela com relação ao ADCOMP. Que a Maísa está negando provimento contra a ADCOMP. A Maísa não está falando nada do crédito, né? Falei sim, Maria. É porque eu li rápido, mas eu falei. Se ele não tem crédito... Eu falei aqui, ó, e não existe qualquer razão de fato de direito para reconhecer o crédito de IPI pleiteado. Eu coloquei isso aqui. A fiscalização também já tinha falado ali, né, que... E já teve a discussão no processo administrativo de IPI. Tá. Maísa, isso é porque no recurso voluntário ele faz esse pedido também contra duplicidade. A carta de cobrança. Falando que está tendo uma cobrança em duplicidade. Houve esse questionamento na DRJ, na impugnação? Também? Isso daí eu vou ter que relembrar, viu? Porque eu pedi na diligência... Isso eu não recordo. Eu vou ter que olhar aqui, Pedro, desculpa. Porque esse voto é de março. Ele fala da carta cobrança também lá, na primeira instância. Então isso já vinha sendo tratado nos autos, né? Já, então, não é inovação. Tinha sido objeto. Não foi inovação, não. Ok. Que é sujeito passivo da atuação. Ele julgou improcedente e não entrou. Lá no fato, inclusive, ele fala dessa questão do... aí ele coloca aqui, ó, o simples aviso de cobrança é insuficiente para instaurar o contencioso administrativo. Esse foi o entendimento lá do DRJ. Tá, então, se ele manifestou, significa que consta isso na impugnação. Consta na impugnação e consta no recurso voluntário. Ok. Podemos então, gente? Então, conselheira Maria... Eu divirjo, né, eu negaria provimento, porque pela inexistência do crédito não há como se homologar a compensação, né, e se o contribuinte pretende rever esses débitos confessados, ele tem que fazer isso na unidade de origem, porque não é a nossa parte de julgamento. Eu acho que a nossa competência está delimitada, né, em julgar essa inconformidade em face da não homologação da compensação. Isso aí não é inconformidade em face da não homologação da compensação, é um outro tipo de inconformidade que não se enquadra na nossa competência. Deixa eu só entender, Maria, nesse caso, então, como está no recurso, você não conheceria dessa parte, então, né? Sim. Tá. Você não conheceria. Porque para mim falta competência. Falta competência ao CARF para apreciar isso. Isso não faz parte do PAF, inclusive. Isso são aquelas coisas que aparecem no processo que não tá, porque muitas vezes assim fica preocupado, mas o contribuinte, coitado, ele está em duplicidade, mas só que não somos nós que temos que resolver essa questão. Você até colocaria, como a gente já fez algumas vezes nos votos, né, colocaria apenas
uma observação no voto, né? Eu já fiz voto nesse sentido, não lembro, alguma vez acho que eu fui vencida também, mas eu tenho até escrito isso daí, né, dizendo essa questão da competência do CARF e essa questão do objetivo da compensação, né, do processo de compensação. Ok. Conselheiro Pedro? Presidente, eu vou acompanhar a divergência. Ok. Cíntia? Eu compreendo o argumento da divergência com relação ao não conhecimento da matéria, mas foi aventado isso em impugnação e em recurso, e a conselheira ela está só se manifestando, até mesmo para fim de evitar qualquer tipo de embargos. Eu vou acompanhar a relatora. Ok. Renan? Bom, esse é um tema, para mim, bem sensível. Os argumentos da Maria realmente são bem convincentes. O que me preocupa nesses casos é que, não vou me lembrar qual ato normativo, mas dentro da Receita Federal, a orientação é que a manifestação de conformidade ela seja sempre juntada ao processo de crédito, que é o PERDECOMP, né, eu já tive a oportunidade de falar isso outras vezes, ele é formado por famílias, e essa família normalmente é um processo de crédito, e a ele são vinculados vários processos de débito. O argumento da Maria é basicamente, olha, a partir do momento que o contribuinte vem tratar dos processos de débito, não é competência do CARF, é competência da unidade de origem tratar desses débitos. A Maísa, pelo que eu entendi pelo outro lado, ela entende que a manifestação de conformidade englobaria todos esses processos, tanto de crédito quanto de débito. Por um lado, eu compreendo a Maria quando ela fala, já que o que subiu foi o processo de crédito. Mas, por outro, eu vou acompanhar a relatora, porque se a orientação é que a manifestação de conformidade seja juntada no processo de crédito e a ele vinculados os processos de débito, eu não vejo por que não tratar desse tema, até porque seria uma questão meramente, no meu entendimento, uma questão formal. Então, eu não vejo prejuízo em tratar desse assunto, principalmente que o contribuinte trouxe ele desde a manifestação de conformidade, então eu acompanho a relatora. Ok. Renan? Eu ia colocar aqui, estou fazendo as abreviaturas, aí eu coloquei R. Aí eu lembrei que tem Renata, aí eu coloquei RE. Aí eu lembrei que tem Renata, aí eu coloquei REN, aí eu lembrei que tem Renata. Tá difícil, hein? Renan, tem que escrever Renan por extenso. Renata. Eu acompanho a relatora. Ok. Aí fica mais Renata. Pode colocar RB, Renata Bilim e SR Silvio Renan. É mais fácil. Se eu colocar só R, aí tá difícil. Aí vai ficar difícil. Vai ficar difícil saber quem que é, né? Sabrina? Acompanha a relatora. Sabrina acompanha a relatora, eu também vou acompanhar a relatora, apesar das considerações da Maria e do Pedro, eu vou acompanhar a relatora também. Então, acordam, deixa eu pegar aqui o dispositivo Acorda os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer que inexistem pendências de débitos vinculados ao presente processo, vez que débitos de PIS e COFINS não compensados já estão sendo exigidos por meios de auto de infração próprios. Vencidos os conselheiros Maria e Pedro. Maria, você vai querer fazer declaração de voto? Não, se puder colocar aí só o voto, né, que negavam provimento pela insuficiência de crédito. Só um segundinho, peraí, deixa eu só copiar aqui. Maria, até uma sugestão, porque você não conhecia do recurso voluntário quanto à alegação de duplicidade de cobrança por ausência de competência do CARF. Só um pouquinho mais, para você poder editar para mim, peraí. Mas o argumento único era esse? Não era esse? Não, é porque o outro, então, vai ser unânime. Na parte, no que eu também neguei, você me acompanhou. Porque eu também neguei o crédito, eu não homologuei compensação. Eu não falei que tem o crédito. Isso você concordou comigo.
O que você não concordou é quanto à duplicidade da cobrança, que você entende que não tem competência. Sim. Então, assim, na hora que você falou, eu sugeri... Mas você está dando provimento? Não, eu estou dando parcial provimento para reconhecer. Sim, mas Para mim eu negaria provimento. O meu resultado final seria negar provimento. Ah, tá. Que negavam provimento. Pela insuficiência de crédito. É que você lendo, você viu que era insuficiente o crédito. Mesmo assim, você ainda deu provimento. Tá claro. Ela deu provimento parcial. Okay. Então, ficou assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer que inexistem pendências de débitos vinculados ao presente processo, vez que os débitos de PIS e COFINS não compensados já estão sendo exigidos por meios de auto de infração próprios. Vencidos os conselheiros Maria Aparecida Martins de Paula e Pedro Souza Bispo, que negavam provimento pela insuficiência de créditos. Tá bom assim? Posso só perguntar um negocinho para o Renan? Claro. Ô, Renan, eu não entendi. Falou negócio de outros processos. Aqui é um processo só que tem o crédito e o débito, né? Uma declaração de compensação. Não. O PERDECOMP, ele forma uma família de processos. Ele armazena o crédito em um processo e gera automaticamente outros números de processos só para armazenar. Ah, sim, para cobrar. Depois para cobrar. Normalmente são processos eletrônicos, que aí não são juntados documentos. Ah, sim. Sim. Que é quando a gente vê que está fazendo a cobrança, aparece aquele número de processo, é o que vai, às vezes, estar na PGFN. E o próprio contribuinte, muitas vezes, ele apresenta a manifestação de conformidade dele, ele bota até o número do processo de débito, que é o que chega sendo cobrado dele. Às vezes ele não consegue entender essa diferença. Enfim, eu acho bem confuso. O Mineiro... Pensar um pouco mais. É só porque, assim, na forma como está aí no resultado, que negava o provimento, a gente também negou provimento pela insuficiência do crédito. O que eu acho que tem que ficar consignado é que a divergência é porque vocês não tomaram conhecimento quanto à alegação de duplicidade. Então, pode até manter dessa forma, que negavam provimento, porque eu também neguei provimento quanto à inexistência do crédito. Eu não acho não, Maísa. Não, Maria, eu tenho um parágrafo expresso sobre isso. O início do meu voto inteiro é sobre isso. Então, mas deixa eu te explicar o meu ponto de vista. Meu ponto de vista é que essa insuficiência do crédito, ela é o que basta para negar provimento. É porque eu leio essa situação dessa forma. Você leu de outra forma. Então, eu acho que tem que ser assim mesmo. Mas eu acho que você tem que falar que você não tomou conhecimento da alegação de duplicidade. Eu não estou fazendo um julgamento completo aí, mas pode acrescentar. E não, eu negar o provimento. É para acrescentar. O que eu estou falando é negar o provimento ao recurso voluntário pela insuficiência do crédito, não tomando conhecimento da alegação de duplicidade da cobrança por ausência de competência do CARF. Não tomando conhecimento da alegação de duplicidade de cobrança. Da alegação de duplicidade da cobrança. Por ausência de competência do CARF. Por ausência de competência do CARF. Ok. Então, vencidos os conselheiros Maria Aparecida Martins de Paula e Pedro Souza Bispo, que negavam provimento pela insuficiência de crédito, não tomando conhecimento da alegação de duplicidade da cobrança por ausência de competência do CARF. Isso. Ok? Porque aí fica completo. Ficou bom. Beleza. Terazaki. Obrigado. Obrigado, sim. Próximo processo 283, Terazaki do Brasil, de relatoria da conselheira Maísa. Então, gente, esse caso é um daqueles casos esquisitos que a gente tem no mundo. Foi cobrança de auto de infração de imposto de renda retido na fonte, IPI e PIS/COFINS. A segunda, a razão da cobrança era a alegação de denúncia espontânea. Só por causa disso.
Aí, o que aconteceu? A segunda sessão, já foi até para a Câmara Superior da segunda sessão, julgou o imposto de renda retido na fonte. E ficou faltando o resultado para o IPI, PIS e COFINS. Então, assim, é pedido de restituição formulado pelo sujeito passivo para não pagar multa de mora em DARF em razão da aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea. Por causa desse pedido de restituição, ele envolvia tanto imposto de renda retido na fonte, que foi para a segunda sessão, quanto IPI e PIS/COFINS. Quando acabou o processo lá na segunda sessão, eles viram que não tinha julgamento para o IPI, PIS e COFINS. Então, eu estou aplicando a decisão da segunda sessão aqui, agora, que é pela aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea, que pode ter pedido de restituição, porque foi por meio de DARF, e aí é toda a discussão anormal que a gente já está acostumado de denúncia espontânea por meio de DARF. Não tem nenhuma questão daquele negócio de parcelamento e nem de compensação, não, nem né? compensação, é DARF. Tá. É pedido de restituição da multa de mora paga a título de imposto de renda retido na fonte, IPI, PIS e COFINS. Como separou os tributos, como são várias multas de mora de diferentes tributos, o pedido de restituição, aí acabou dando essa situação. Então, teve um despacho da presidente falando que, além disso, falando que tinha que ser julgado pela terceira sessão ainda. Então, eu estou julgando e estou simplesmente aplicando o entendimento de que é por DARF. Então, é artigo 138 tradicional do CTN para excluir aí a questão antes, que era a questão da multa de mora, que se tinha extensão, e agora já está pacificado de que tem a aplicação da multa de mora. Então, aqui eu coloquei o despacho decisório, para vocês verem que é exclusivamente a questão do artigo 138, o julgamento da Câmara Superior, que foi no acordo 920201-937, da segunda turma da Câmara Superior. Mas, se me permite, no repetitivo. Por que isso subiu? Por que foi para recurso especial? Porque quando teve o primeiro julgamento, não tinha dado denúncia espontânea. Aí só deu quando teve o repetitivo do STJ. Que aí foi para a Câmara Superior e aí que a Câmara Superior deu. Porque é multa de mora. Ah, tá. Era antigo, né? É antigo, o processo é antigo. Ele é de 2002, o pedido de restituição. Então, a espontaneidade do contribuinte em controvérsia jamais foi questionada, a denúncia espontânea exclui, aí até eles fizeram menção à doutrina, mas é o repetitivo do STJ, as razões de decidir estão de acordo com o julgamento proferido pelo repetitivo do STJ, e aí eu coloco o caráter punitivo, não tinha reconhecido antes, enfim, eu acho que não tem necessidade de eu ler, gente, porque é discussão de denúncia espontânea. Ok. Então, confuco nas mesmas razões, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, igualmente quanto ao IPI, PIS e COFINS, no mesmo sentido dado quanto ao imposto de renda retido na fonte, para reconhecer o direito à restituição da multa moratória recolhida pela empresa via DARF, via DARF, com os acréscimos legais. Ok. Maria? Com a relatora. Pedro? Com a relatora. Cíntia? Com a relatora. Renan? Acompanho. Renata? Acompanha a relatora. Sabrina? Com a relatora. Acompanho também, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Nos Ok, termos da Maísa. pronto. Próximo processo, 284, Univale Transportes, relatoria, a conselheira Renata, tem a palavra. Só estou localizando ele aqui. Espera aí. 284. Esse processo, ele versa sobre a questão que, apesar de eu ser nova no colegiado, vocês provavelmente já travaram essa discussão várias vezes, pelo que eu estudei também aí da composição da turma, que é a história de compensar débito próprio com crédito adquirido de terceiro, após a edição da medida provisória de 2002. É exatamente isso que é isso. Portanto,
Se vocês não se incomodarem, eu passo direto ao voto, até porque eu faço análise também dos argumentos de fato e eu acabar falando 2 vezes a mesma coisa. Então, posso passar direto ao voto? Nos termos do relatório, verifica-se, portanto, a tempestividade do recurso, assim como o preenchimento de recursos de admissibilidade, portanto, implicando o reconhecimento do recurso. Versa, então, o presente caso sobre aplicações de multa isolada com fundamento no artigo 18 da 10.833, nos valores de 1.772, 343,38 de COFINS e R$ 30.200,47 de PIS, tendo em vista declarações de compensação apresentadas pelo contribuinte nos meses de março a junho de 2004, para compensação de seus débitos com créditos adquiridos anteriormente de terceiros, foram, portanto, consideradas indevidas e não declaradas pela fiscalização dos autos do processo 2005-71, conforme os autos de infração de folhas 87 a 100. Então, aqui o caso não é a discussão do crédito nem do débito discutido, que está sendo discutido no 2005-71, que é o objeto da discussão. Inclusive, aqui o contribuinte ele vai dizer que aqui o objetivo dele não é discutir crédito, até porque ele teria que ter entrado com o recurso da manifestação de conformidade no processo próprio. Então, versa um processo exclusivamente sobre a aplicação da multa do artigo 18 por considerar não declarada a compensação efetuada, como está aqui, eu transcrevo, que é desconhecimento de todos, o artigo 18. Nessa linha, ele diz, a recorrente, ela afirma, já que não existe vedação legal proibindo que os créditos adquiridos de terceiro fossem utilizados para compensação. O crédito era de natureza tributária e em nenhum momento a contribuinte teria agido sob a forma de sonegação e fraude, não haveria qualquer violação ao artigo 18, motivo pelo qual a multa também não deveria ser aplicada. Aduz que a então vigente Instrução Normativa 210/2002 apenas vedava a compensação de crédito terceiro e não a compensação com créditos adquiridos de terceiro. Nessa linha, então, conclui a recorrente que realizou compensações com créditos próprios, já que somente articulou compensações após a transferência da titularidade dos créditos que se tornam seus logo próprios. Na minha opinião, aqui eu venho trazendo que adquirir crédito de terceiro, ou, no caso aqui, é exatamente a mesma coisa, né? Então, na verdade, ele compensou com crédito de terceiro, até porque, como eu coloco aqui, o artigo acima transcrito ilustra perfeitamente que a autorização para compensar se aplica ao sujeito passivo que apurar crédito, em que apurar significa que o sujeito passivo deve obter crédito a partir da relação de suas próprias atividades, assim como, por exemplo, derivado de um recolhimento indevido, ou apuração de um saldo credor em decorrência do princípio da não cumulatividade, ou de um benefício fiscal concedido por lei, ou algum direito obtido judicialmente. Ou seja, crédito próprio com crédito próprio. Não comprar crédito terceiro, uma vez comprado ele passou a ser seu, logo poder-se-ia, na linha do contribuinte, não aplicar o dispositivo do artigo 18, que versa sobre a aplicação da multa isolada. Então, correta, pois, a aplicação da multa do artigo 18, já que o contribuinte apresentou entre março e julho de 2004 declarações de compensação visando compensar débitos próprios com créditos anteriormente adquiridos de terceiro, em clara desobediente ao caput do artigo 74 da 9430 de 96, com redação dada pela medida provisória 66 de 2002. Assim, tendo correta a posição da DRJ de origem, motivo pelo qual mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, e aí a delegacia da DRJ ela vai dizer exatamente isso que eu já disse, eu só reproduzo os argumentos. Desta forma, a compensação prevista no caput do artigo 74 da 9430, a partir da redação da MP 66 de 2002, se restringe à compensação de débitos do contribuinte com créditos próprios. E uma vez realizadas as compensações com crédito de terceiro no período de maio a junho de 2004, estas devem ser consideradas indevidas, portanto não declaradas, e adequada à aplicação da multa isolada. Portanto, correta a decisão recorrida,
imperando que se negue provimento ao recurso. Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso voluntário como voto. Ok. Maria? Com a relatora. Maísa? Com a relatora, Renata, só uma coisa. Na sua emenda, você colocou o termo autuada. Aqui é auto de infração da multa de ofício. Exato. A da multa isolada, tá bom, desculpa. Acompanho. Pedro? Acompanho com a relatora. Cíntia? Acompanha a relatora. Renan? Com a relatora. Sabrina? Com a relatora. Também acompanha. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Obrigado, Renato. Então, próximo processo, 285. Vou pegar aqui. Brazilian Color Indústria de Tintas e Vernizes, de relatoria da conselheira Cíntia Helena de Campos. Cíntia, é o primeiro de sua lista de 4 processos. É o som, Cíntia, eu não estou ouvindo. Todos referentes à multa da COM. Então, este processo, eu peço licença também para ir direto ao voto, porque eu retrato também os fatos para poder concluir. O objeto do recurso em análise, ele versa sobre a base de cálculo para a incidência da multa isolada prevista no artigo 7º da Lei 10.246/2002, no montante de 2% sobre o valor devido a título de COFINS. Em síntese, alega a recorrente que deveria ter sido considerado para lançamento da multa em referência a base de cálculo do DACOM retificado, e não o valor original e equivocadamente informado, como fez a autoridade fiscal. Destaco que o auto de infração de folhas 13 foi lavrado em data de 4/7/2011, com intimação da contribuinte em data de 18/7/2011, e somente após a ciência procedeu a retificação em data de 11/8/2011. E por essa razão, a ilustre julgadora de primeira instância concluiu por indeferir o pedido da contribuinte, o que fez com fundamento no artigo 11, parágrafo 2º da inciso 3 da IN SRF 590/05, considerando que a impossibilidade de retificação após a intimação da autuação resulta na base de cálculo declarada no DACOM. Observe que é possível a aplicação de penalidade pecuniária por falta de cumprimento de obrigação acessória, cuja inobservância converte-se em obrigação principal, como prevê o artigo 113, parágrafo 2º e 3º do CTN, o que deve ser aplicado pela autoridade fiscal sob pena de responsabilidade funcional nos termos do parágrafo 1º do artigo 142 do mesmo diploma legal. E o artigo 7º da Lei 10.246/2002, assim, prevê que o sujeito passivo que deixe de apresentar o DACOM nos prazos fixados será intimado a apresentar em declaração original no caso de não apresentação e sujeitar-se-á às seguintes multas: de 2% ao mês calendário, fração incidente sobre o montante. A instrução normativa 1015 de 2010, vigente na época do julgamento em primeira instância, a qual revogou a IN 940, que, por sua vez, revogou a IN 590/05, invocada pelo ilustre julgador Acó, trata da retificação do DACOM nos seguintes termos: a alteração das informações prestadas em DACOM, nas hipóteses em que será admitida, será efetuada mediante apresentação de demonstrativo retificador, elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas para o demonstrativo retificado. Parágrafo 2º. A retificação não produzirá efeito quando tiver por objeto: 1. Reduzir débitos da contribuição para o PIS da COFINS, a linha C, que tenham sido objeto de exame em procedimento fiscal. E, inciso 2, alterar débitos da contribuição para o PIS e da COFINS em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de procedimento. Importante observar que o erro de fato, em relação aos créditos não informados compensados no DACOM original, ao que pese ser argumento de defesa, não foi demonstrado mediante prova inequívoca trazida pelo contribuinte, tampouco abordado pela decisão ACO. Com isso, não se justifica a análise pela aplicação do parágrafo 3º acima citado. Portanto, aplicando o artigo 10, parágrafo 2º, inciso 1, a linha C,
e inciso 2, da IN 1015/2010, mantém a decisão recorrida com relação à multa isolada incidente sobre a base de cálculo do DACOM original, transmitido em 8/2/2011. Ante o exposto, conheço e nego o provimento do recurso voluntário. Ok, conselheira Maria, vamos aguardar um instante. Alguém gostaria de fazer alguma observação? Ô, Cíntia, eu lembro dessas discussões de DCT, de apresentação, deixar de apresentar, tinha um procedimento que tinha que seguir para ser intimado antes. Isso foi seguido aqui nesse caso? Olha, o processo aqui é demais. Aqui, o que ele considerou, tá, é que ele intimou, eu até coloquei aqui as datas, deixa eu voltar. O auto de infração, ele foi lá, a retificação, ela só veio após a lavratura do auto. Isso foi o que eu considerei para que seja sobre o valor original e não sobre o valor retificado. Não é porque a lei é a 10.426. Eu vi que você citou como 10.2, você colocou como 10.246, eu acho. 10.426. Tá. Que aí, porque é só por causa, eu lembro de ter essa discussão, assim, eu estou olhando aqui, é porque teve em 2004, aquele falando que ele vai ser intimado a apresentar com incorreções, será intimado a apresentar a declaração original, no caso de não apresentação, ou apresentar esclarecimentos, no prazo estipulado e sujeitará às seguintes multas. Aí eu lembro da gente ter essa discussão de, eventualmente, de não ter seguido esse procedimento. Aqui, nesse caso, não tem nada de discussão disso. Não, eu lembro, assim, que eu olhei esse processo bem detalhadamente, apesar de que ele é de março também, mas, realmente, é o que consta aqui, é o que está no processo, né? Uhum. E, na verdade, o que mais pesou para a minha decisão é o fato dessa retificação ter vindo apenas após a autuação. E o contribuinte também não falou nada de DACOM. Não falou da DACOM dele. Porque o dispositivo, ele fala que vai incidir sobre o valor informado no DACOM. Isso. E aí é DCTF, não é? Que você tinha falado? DACOM. É o DACOM que ele apresentou em atraso ou foi a DCTF? O DACOM ele apresentou em atraso. Ele apresentou no dia 11... Deixa eu voltar. Aqui no voto. Ele apresentou em fevereiro, tá? Em atraso. E aí veio a multa. A multa considerou o primeiro DACOM apresentado. E aí ele retificou, porque ele tinha colocado errado, informado errado. E aí a discussão é essa. Vale a base de cálculo para multa o DACOM original ou o retificado após a autuação? Eu considerei, de acordo com o que foi considerado pela DRJ, que deve prevalecer o valor original. Ok. Maria? Com a relatora, porque, né, é a declaração que ele atrasou, né? Então, para mim é muito claro. Ok. Maísa? Eu também vou acompanhar, não teve nenhuma dessas outras discussões que a gente normalmente tem quanto à entrega em atraso. Então, eu acompanho a relatora. Ok. Pedro? Com a relatora. Ok. Renan? Com a relatora. Renata? Com a relatora. Sabrina? Acompanha a relatora. Eu também acompanho, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Próximo processo, 286, Delta Bringing, Comércio, Importação e Exportação, relatoria da Cíntia também. Cíntia? Tá, igualmente vou passar direto ao voto, porque ali eu retrato os fatos. O recurso ele é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, e motivo pelo qual deve ser conhecido. O objeto do recurso em análise versa sobre a obrigatoriedade de entrega do DACOM referente a 2010 e 2011. Concluiu o julgador de primeira instância pela incidência do artigo, uma vez que a empresa realizou incidência do dispositivo legal, uma vez que a empresa realizou a aplicação no mercado financeiro ou de capitais do artigo 3º, inciso 3, parágrafo 3º e 4º da Instrução Normativa 1015/2010.
Alega a recorrente que a empresa estava inativa com inexistência de atividade operacional patrimonial financeira no período de 2008 a 2011, sendo que a aplicação no mercado financeiro e de capitais trata-se de uma ínfima quantia de 382. O que acontece? A empresa ela estava inativa e, por este motivo, não apresentou o DACOM. Aí foi autuada pela multa, né? E foi considerado pela DRJ que ele tinha uma aplicação financeira. Por conta disso, deveria ser mantida a multa, né? Eu vou agora discorrer com relação a essa questão. Da análise dos autos, constata-se que o documento juntado às folhas 83 e 84 trata-se de um extrato mensal de fundos de investimento do Banco do Brasil. Essa é a aplicação financeira que considerou a DRJ. Emitido em data de 1/11/2012, especificamente com relação ao mês de outubro de 2012, demonstrando o saldo de 382 e ausência de motivação do período de 29/9/2012 a 31/10/2012. Como observado pela DRJ de origem, a existência de tal aplicação, de fato, atrai a incidência do artigo 3º, inciso 3, parágrafos 3º e 4º da IN 1015, 2010, o que não é delimitado em razão do valor. Em um único extrato mensal, com ausência de movimentação, não é suficiente para demonstrar inatividade por todo o período de 2010 e 2011. Nesse caso, poderia o contribuinte trazer aos autos outros elementos de prova passíveis de reforçar suas alegações, a exemplo do extrato da conta corrente, possibilitando a análise adequada sobre os fatos. Porque, uma vez que a DRJ considerou essa movimentação financeira, para caracterizar a obrigatoriedade da entrega, e a empresa está dizendo que essa movimentação foi apenas um fundo de investimento e trouxe apenas o extrato deste fundo de investimento, mas ele não trouxe qualquer outra prova que pudesse justificar que ele realmente não teve movimentação, né, que eu estou mencionando, a exemplo do extrato de conta corrente, né, que só ali ele realmente, porque um fundo de investimento, ao meu ver, nada comprova a ausência de movimentação, porque era um valor residual que estava ali parado, mas, de qualquer maneira, incide naquela previsão, na previsão de que, havendo movimentação ou investimento, não se considera inativa a empresa. Com relação à nota fiscal de serviço número 59, de fato consta a prestação de serviços em representação comercial. Todavia, consta nos autos o comprovante de inscrição em situação cadastral emitido em 30/6/2011, pelo qual a atividade econômica principal se refere ao comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, sem especificação de atividade econômica secundária voltada à representação comercial. Aqui, segundo o relatório, né, o que ele fala? Que, além de não ter tido a movimentação nos últimos 10 anos, a última movimentação com nota fiscal ocorreu em 30 de setembro de 2008, referente à representação comercial de bebidas, e apresentou um livro de notas fiscais de serviço de 2010, para provar, tá? Ademais, não obstante a apresentação do livro de registro de notas fiscais e serviços prestados sem movimento, observo que, em consulta do Sintegra, é possível verificar que, em data de 1/4/2010, a empresa foi cadastrada para emissão de nota fiscal eletrônica obrigatória, o que contradiz a inatividade alegada. Então, a empresa ela procedeu a esse cadastro de emissão de nota fiscal eletrônica obrigatória e aqui está alegando que estava em inatividade. E tal informação corrobora a conclusão da DRJ de origem, especialmente em razão da ausência de comprovação de inatividade, o que seria imprescindível para afastar a exigência nos termos do artigo 373, inciso 2 do Código de Processo Civil. Não sendo afastada a obrigatoriedade de apresentação do DACOM, torna-se obrigatória a aplicação da penalidade pecuniária por falta de cumprimento de obrigação acessória, cuja inobservância converte-se em obrigação principal, como prevê o artigo 103, parágrafo 2º e 3º do CTN, o que deve ser aplicado pela autoridade fiscal de ofício, sob pena de responsabilidade funcional.
E aqui eu cito, né, também o artigo 7 da Lei número 10.246/2002. Com isso, deve ser mantida a decisão recorrida. Ante o exposto, conhece, né, o provimento ao recurso. Só fazendo eu deveria ter lido aqui o relatório. Então, é isso. Ele não entregou o DACOM, recebeu a multa. Aí, em fevereiro, a contadora foi lá e apresentou algumas obrigações, aí recebeu a multa por falta de entrega do DACOM, aí ele alegou que apresentou uma declaração dessa contadora dizendo que foi um equívoco, que ela não deveria ter apresentado, e está contestando, alegando inatividade. Mas, em razão desta questão da movimentação desse fundo de investimento que ficou, esse saldo residual, a autoridade de primeira instância, ela desconsiderou o argumento da defesa e manteve a multa. E ela não trouxe outro documento que realmente comprovasse que ela realmente estava inativa. É isso. Maísa, Maria, Pedro, Renata, Sabrina, algum esclarecimento? Maria, seu som? Essa consulta não se integra aí, foi você que efetuou, Eu. Assim, ali tá tudo, né? mas como sugestão, eu colocaria assim algo que isso daí só acrescenta, né, para não dizer que foi com base num elemento que não tinha aí, né, talvez assim... Que eu mencionei, ó, a informação corrobora com a conclusão da DRJ. Que essa informação do Sintegra, ela vem tá, você colocou no parágrafo de baixo, porque você fala ali mais forte, né, o que contradiz a inatividade alegada, né? E tal informação corrobora a conclusão da DRJ. Tá. Porque aí eu tinha lido só aquele parágrafo, achei que estava um pouco forte para dizer que é um elemento novo no processo, né? Então, talvez você colocar isso como... né? Sim, eu posso até pensar... Ou colocar aquele outro parágrafo junto aí, né? Não, mas tá ótimo. Ficou, não, eu só fiz essa consulta mesmo, porque é um meio público que eu tenho de ter certeza, né? De repente, se tivesse alguma movimentação lá, alguma alteração que pudesse me conduzir a uma decisão contrária, eu não poderia repensar. Eu falo assim por causa dessas questões de contraditório, né? Tá, eu vou até grifar aqui e dar uma lida novamente. Que se fosse como um elemento adicional só. Tá. Relatora. Não estou votando ainda. Então vá. Maria? Com a relatora. Maísa? Acompanho. Pedro? Com a relatora. Renan? Com a relatora. Renata? Acompanha a relatora. Sabrina? Acompanha a relatora. Eu também acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. O próximo, 287, Rio Visas, documentação de estrangeiros, também de relatoria da conselheira Cíntia. Olha, eu vou pedir para abrir primeiro o arquivo de uma resolução. Eu trouxe os dois, o voto e a resolução. Eu fiquei em uma situação... Esse é o tipo do processo que, de tão simples, te gera uma dúvida. O recurso voluntário de uma folha, ele falou, eu errei mesmo, desculpa, né? Só que foi uma duplicidade na apresentação de um DACOM. Mas para poder acatar esse argumento, eu me senti melhor primeiro com essa resolução. Então, se não passar, o voto vai na sequência. Ok. Eu vou ler o relatório aqui para não perder. A autuação em análise foi lavrada em decorrência de multa por atraso na entrega do DACOM no valor de R$500 referente ao período de apuração de 5 de 2010. Em impugnação, alegou o contribuinte que, ao preencher o ano do demonstrativo, referente ao mês de 5 de 2011, a empresa, por erro, selecionou o ano de 2010 e no outro dia já corrigiu o erro, transmitindo o demonstrativo correto. A segunda tribunal da DRJ de Belo Horizonte julgou improcedente a impugnação através do acórdão 0245566 e manteve o crédito tributário exigido. A contribuinte recebeu a intimação pela via postal, todavia, conforme despacho, não teve a devolução do AR, só que como ela apresentou ao recurso voluntário em data de 3/3/2015, pelo qual ele contestou aqui a decisão recorrida e reiterou o argumento da impugnação.
Pressupostos legais de admissibilidade. Conforme relatado, o AR original não retornou para comprovação da data de recebimento. Neste caso, aplicando o artigo 23(2), parágrafo 2º do decreto 70235 e considerando 15 dias após a data da assinatura da intimação ocorrida em 27/1 de 2015, tem-se como tempestivo e deve ser conhecido o recurso protocolado em data de 3/3 de 2015. Eu considerei aqui a data em que foi firmada a intimação, sabe? Para poder justificar o porquê eu estou conhecendo sem o retorno do AR. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência. O objeto do recurso em análise versa sobre a penalidade decorrente da falta, atraso na entrega do DACOM. Em síntese, alega o recorrente que, em 4/10, ele preencheu o demonstrativo e selecionou equivocadamente a barra selecionando o ano de 2010. E no dia 5, já imediatamente corrigiu o erro, transmitindo o demonstrativo correto. Alega que a evidente intenção da empresa em transmitir tal declaração demonstra que não teve a intenção de burlar a legislação, que justifica a dispensa da penalidade. O ilustre julgador Acó fundamentou seu voto pelo artigo 136, invocando o princípio da responsabilidade objetiva do sujeito passivo em relação às obrigações tributárias e ao cometimento de infrações, bem como observando que a entrega se deu fora do prazo, que enseja aplicação da penalidade, sob pena de responsabilidade funcional. Observo ainda que foi igualmente destacado no voto condutor da decisão recorrida que o contribuinte transmitiu regularmente seus DACOMs em 2011, ficando em falta apenas com relação ao período de apuração de 5 de 2010. Em 2011, efetuou a correção transmitido em atraso demonstrativo. Com isso, a controvérsia se restringe ao suposto atraso na entrega do DACOM, especificamente quanto ao fato gerador de 2010. Aqui eu chamo a atenção que essa observação na decisão da DRJ, eu julguei importante porque em 2011, ele apresentou todas as declarações todos os meses, né? Então, realmente ficou só pendente 5/2010. Ele menciona que, quando ele apresentou a de 5 de 2010, ele selecionou errado. Então, a gente deveria ter uma duplicidade com relação ao mês 5 de 2011, essa foi a minha dúvida. Né? Neste caso, o argumento do contribuinte realmente gera considerável dúvida sobre o erro de fato ocorrido no momento de efetivar a obrigação acessória, o que foi de pronto corrigido antes de qualquer procedimento fiscal. E a observação constante na parte final da decisão de recorrida demonstra que o DACOM de 5 de 2011 foi regularmente apresentado, o que corrobora com o argumento da defesa. Ao que pese estar correto o posicionamento da DRJ de origem, ao afirmar que as condutas são penalizadas independente da intenção do sujeito passivo, denota-se pela possibilidade de inexistência do descumprimento da referida obrigação acessória, ou seja, o alegado erro, aparentemente, não se refere ao fato gerador 5/2010, mas sim ao fato gerador 5/2011, o que foi imediatamente entregue sem atraso, como ponderado pelo julgador. Neste caso, deve ser sopesado o erro de fato alegado pelo contribuinte, o que torna possível o afastamento da respectiva multa com base na verdade material. Diante de tal dúvida, e para adequada análise, entendo que somente uma comprovação seria suficiente para demonstrar a verdade material passível de afastar a autuação, qual seja o comprovante de entrega do DACOM referente especificamente ao fato gerador 5/2010. Observe que a exigência de tal comprovação esvazia a acusação de atraso e ou falta de cumprimento de obrigação acessória e, por sua vez, afasta o risco de uma decisão contraditória com a previsão legal. Aqui eu salientei a questão do princípio da verdade material. Portanto, antes de decidir sobre o caso e com vistas a afastar qualquer dúvida sobre a realidade dos fatos, entendo pela necessidade e razoabilidade de propor nova conversão do julgamento de diligência, nos termos permitidos pelo artigo 1829, para que a unidade de origem intime a recorrente a apresentar, no prazo máximo de 30 dias, o comprovante de entrega do DACOM referente ao fato gerador 5 de 2010. Concluída a diligência com ou sem resposta da parte, retorne os autos a este colegiado para julgamento. O que acontece? A gente está aqui diante de um auto de infração. Ele fala que
errou na hora de transmitir o DACOM 5/2011. Se ele errou, então ele tem que ter o DACOM 5/2010 entregue na data correta. E com esse documento, eu poderia afastar a penalidade. Sem esse documento, não tem como. Né? Mesmo porque o fato também da DRJ afirmar que todos os meses de 2011 foram entregues, porque está considerando o DACOM emitido no dia 5, o dia posterior, então nós teríamos aí de acordo com a defesa, nós teríamos, então, o DACOM emitido no dia 10, referente ao mês de outubro de 2010, e também o DACOM referente ao mês de outubro de 2010, já transmitido lá atrás. É esse documento que eu acho que afastaria a autuação. É isso. Mas, posso? Ok, está aberta a discussão. Ele alega duplicidade do de 2010 ou ele simplesmente ele já tinha deixado, né? Ele não alega duplicidade? Não. Ah, tá. Então, pode ser que ele não apresentou em 2010, mas o que ele está afirmando que essa que ele apresentou referente ao ano de 2010, na verdade era de 2011. O que se demonstraria pela repetição do ato, né? Ele retificou depois? Como que é? Não, o que ele fez? Ele repetiu o ato, no dia 4 ele emitiu com erro, a de 2011. No dia 5, ele ao invés de retificar, ele transmitiu uma nova, né? Aí, referente a 5 de 2011. E aí, a autoridade fiscal considerou que aquela, então, transmitida dia 4 de 2010, de 2011, referente ao mês 5 de 2010, foi transmitida em atraso. E ele fala que não, foi o único argumento no recurso voluntário foi um erro na barra de rolagem lá do computador, por isso que no outro dia eu já transmiti a de 2011. Só que se ele realmente está com a razão, ele tem que ter o comprovante de entrega referente a 5 de 2010, que deve ter sido transmitida anteriormente. Eu acho que não, Cíntia. O que ele teria que comprovar é que ele fez errado essa de 2011, que ele queria fazer a de 2010. Quer dizer, contrário. Que ele não queria fazer a de 2010 nesse momento. Então, eu acho que o que comprovaria mais seria que as informações todas equivalentes na retificadora são, na verdade, referentes, são iguais a essa. Não acha? Porque, mas ele vamos supor que ele tem uma falta, ele realmente não apresentou de 2010 e nem queria apresentar. Não sei por que e tal. Se ele não está alegando que houve duplicidade nessas de 2010, não cabe a gente apurar isso, porque ele não está alegando, né? Não, ele só alegou erro na transmissão referente a 5 de 2011. Então, o que ele teria que mostrar é esse... Desculpa, Maria, porque pode ser que eu estou entendendo errado. Eu estou entendendo que a multa é referente a de 5 de 2010. Sim. Porque ao invés de retificar no dia 5, colocando o ano de 2011, ele transmitiu outra referente a 5 de 2011. Ele não retificou, ele transmitiu uma outra. E aí ficou... Talvez não dá para de 5 de 2010. Hã? Talvez não dá para retificar isso. Eu não sei se eu entendi. Mas o entendimento que eu fiz da leitura do voto da Cíntia é que ele queria, de fato, transmitir a 2011, errou o ano, transmitiu 2010. Se ele já tivesse transmitido anteriormente uma para 2010, ele não teria sido multado, porque ele teria, basicamente, apresentado uma declaração retificadora. Exatamente. Então, se ele foi multado, é porque ele não tinha apresentado nada para 2010. No meu entendimento, ele não vai ter um comprovante de outra declaração, porque se ele foi multado é porque ele apresentou em atraso, então não tem uma declaração de 2010, e o que resolveria, para mim, o problema do contribuinte é se ele comprovasse que era desobrigado a apresentar esse 2010. Porque aí eu acho que ele... Bom, eu não estou vinculando isso à minha decisão de mérito, mas eu acho que isso seria a aplicação de um princípio da verdade material. Seria, olha, formalmente eu apresentei uma declaração em atraso,
mas está aqui o documento comprobatório de que eu não deveria ter apresentado, que foi um erro. Ou que já tinha apresentado e apresentou uma segunda vez. Uma Mas se duplicidade. ele apresentou a segunda vez, seria uma retificadora, não teria por que ele ser multado. Bom, por isso que eu trouxe uma resolução e o voto, porque eu fiquei com esse drama de consciência de votar direto sem essa possibilidade, sem essa colocação para o colegiado com relação à possibilidade de pedir que ele traga essa de 2010, realmente. É isso. Porque a Maísa quer falar também, gente, e depois o Pedro. Cíntia, eu fiquei com duas dúvidas, porque aqui você está falando para converter nova conversão do processo de diligência. O que já teve antes? Deixa eu ver aqui o porquê que eu coloquei esse novo, que na hora que eu estava lendo também estranhei. É porque, assim, pediu o comprovante de entrega do DACOM referente ao ano de 2005, de 2010, ele vai acabar entregando esse que apareceu agora, que originou a luta, né? E daí, se ele entregar esse que apareceu agora, e realmente... Não, então, acho que tem que ser o histórico do DACOM, não tem Pode ser. Histórico igual do DCTF? Aquele que vai falando quais são as declarações transmitidas? Porque eu estou entendendo que o que você está querendo é saber se antes ele emitiu, só que eu estou tendendo a concordar com o Renan, pelo fato de eu não, se ele transmitiu antes, não ia dar, não ia ter a multa. Enfim, eu entendi o que você está querendo, só o que você está querendo verificar se ele emitiu antes. Só que se tiver no sistema uma emissão antes, ele não ia ter a aplicação da multa, porque não seria multa por atraso, né? Então, eu não sei qual que seria a efetividade disso. Tá. Aqui é proporar conversão do julgamento em diligência, tá? Ah, não é nova, não. Não, ignora. O Pedro, você queria falar, Pedro? Sim. Então, se eu entendi bem o que a Maria falou, ela disse que seria o meio hábil de comprovar o erro dele, seria que o conteúdo dessa de 5 de 2010 que ele entregou seria o mesmo conteúdo Da de 2011. Da de 2011. Esse que seria o meio hábil de comprovar o erro. Eu entendo isso. O conteúdo for similar das duas, não é isso? Eu entendo realmente da maneira como a Maria colocou também. Talvez eu se quiser aqui o resultado só meu do que tem que apresentar é o... Pode falar, Maria. Da forma como ele alegou, se fosse verdade, eu acho que caberia exonerar a penalidade, da forma como ele alegou. Então, tem que fazer apurar se o que ele falou é verdade. Exatamente, por isso que eu tinha feito voto, mas eu fiquei à vontade, e aí por isso que eu fiz aí só que, mesmo que não tivesse essa questão que o Renan falou, se ele tivesse apresentado em duplicidade, tudo bem, já seria um elemento a mais. Mas pode ser que ele não apresentou em 2010 e não queria apresentar, porque a multa é só por atraso, não é por não apresentação, né? Atraso? Por atraso, exatamente. Por atraso, quando apresenta? Por atraso. Porque foi cobrado por atraso e não por não apresentação, porque aí seria realmente mudar... no caso, se ele não tivesse apresentado 2010, mas aí, bom, enfim, foi por atraso. Então, aí eu não sei será que só demonstrando que o conteúdo é idêntico? Se demonstrasse o conteúdo bate com a escrita contábil do cara, baixar em diligência para constatar que o conteúdo da DACOM bate com a escrita contábil do cara, que vai ver que ele errou, é claro que se ele errou o ano, ele errou a informação do ano, período de apuração, aí ele errou mês e ano, né? Então, se aqueles valores informados batem com a escrita do cara, eu acho que a diligência é nesse sentido. Poderia verificar essas duas coisas. Se a retificadora, porque já que ele fala que ele só errou o ano, então seria a mesma declaração. Então, podia colocar essas duas coisas. Demonstrar que o conteúdo é o mesmo das duas declarações e conferir, a fiscalização conferia na escrita contábil dos meses correspondentes, né, desses períodos. É ótimo, acho que é boa ideia. Isso, aí confere o lastro, né, da declaração com a escrita, aí você vê a efetividade da declaração. Aí teria dois elementos, né, que conduziria
Porque essas coisas são assim, mas elas acontecem, né? Então, na hora de comprovar, fica difícil, né? Mas acontece. Eu vou alterar aqui o resultado, então, para que no prazo máximo de 30 dias apresente a seguinte comprovação. Pelo que consta aqui nos autos, ele só tem a da Conde a errada. Vocês estão me ouvindo, gente? Você tá cinza. Cinza. A imagem está travada. Pra mim, Eu tá vou- normal. Para você tá normal? Talvez parado, né? Não sei se você tá parado. A imagem dele está travada. Tá, eu vou sair e entrar de novo, tá? Maria, desculpa. Demonstrar que o conteúdo é o mesmo para as duas declarações, ou seja... E confirmar o contribuinte, né? E apresentar né, Rodrigo, a cópia da escrita fiscal relativamente aos meses envolvidos, né? Seria 5 de 2020 e 5 de 2011 e 2010. 5 de 2010 e 5 de 2011. Pedir para a unidade de origem analisar isso, né? Já trazer o laudo, fazer essa análise. Né? Ela intimar a empresa a apresentar e analisar, né? E analisar, para a gente estar com um relatório conclusivo. Então, demonstrar o conteúdo das duas declarações, demonstrar que o conteúdo é o mesmo para as duas declarações, demonstrar o conteúdo para as duas declarações, apresentar cópia da escrita fiscal relativa aos meses de 5 de 2010 e 5 de 2011, intimar para apresentar. E a unidade de origem proceder à análise e elaboração de relatório conclusivo, intimar a parte acerca da apuração da alegação de que teria havido erro, né? Então, aí depois, aqui no caso, a fiscalização falando que, né, há elementos para o erro. Eu acho assim, confrontar as informações informadas na DACOM com base em sua escrita contábil e fiscal. Acho que esse fica mais fácil dessa forma. Né? E, assim, eu acho que era bom a gente pedir o histórico do 5 de 2010, não? Porque a Receita tem isso, fácil. Aquela tela de pedir para a fiscalização juntar o histórico da DACOMs enviados referentes à competência 5 de 2010. Isso, colocar esse item também. E 5 de 2011. Juntar o histórico de DACOMs transmitidas. Referente ao período de apuração. Referente ao período de 5 de 2010. Seria só referente ao período, pegar todo, bom, só 5 de 2010 que é porque o de 5 que é o relevante, né? Porque a delegacia de origem, ela fez uma análise nessa do relatório com relação ao ano de 2011. Mas a gente tem que ver, Maísa, se, por exemplo, se ele apresentou aquela declaração, se ela for de 2011 ao invés de 2010, a gente tem que ver a escrita de todos os 2 meses. Não, o da escrita eu não estou falando para eu estou falando para acrescentar um item. Além da questão da escrita, do confronto da escrita, que vocês já colocaram, eu estou falando para trazer também um histórico das DACOMs de 2010, do 5 de 2010, para a gente ver se ele transmitiu antes uma declaração, porque senão ele vai ter emitido 2 declarações originais de 5 de 2010, né? Eu acho que nem aceita, né? O sistema não deve aceitar. Então, eu também acho que é por isso que tem que entender, porque o que ele afirmou, o sistema, teoricamente, não aceitaria ele emitir outro, então ele teria que ter transmitido essa segunda como retificadora. Por isso que é bom ver esse histórico, que daí você vai conseguir confirmar a alegação. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Eu estou com um problema no áudio, estou tendo que sair e cair. Agora estou sem microfone, mas estou em seguida. Se ficar caindo mais, eu vou ter que mudar de computador. Vocês me avisam. Mas toda hora estou com dificuldade de escutar e de falar. Agora estou testando sem microfone. Se cair, eu vou mudar de computador.
última tentativa. Beleza. Então, a gente acrescentou esse item, né, Cíntia? Isso. Além do confronto entre a análise contábil, entre o... demonstrar o conteúdo, né, de ambas as declarações, juntar o histórico de DACONs transmitidas referente ao período de 5 de 2010, apresentar a cópia da escrita fiscal relativa aos meses de 5 de 2010 e 5 de 2011, e aí a unidade de origem confrontar o conteúdo constante desses DACONs e elaborar relatório conclusivo. Elaborar relatório conclusivo com o confronto, né? Isso, com o confronto. Beleza. Eu acho que poderia colocar manifestando-se sobre a alegação de erro e tal. Tá. Alegação da recorrente de ocorrência de erro na transmissão, né? Manifestando-se sobre o erro alegado pelo recorrente. Pronto, bem, Janine. Ok? Fechamos os requisitos? Então, vamos para o voto. Maria? Com a relatora. Maísa? Acompanho. Pedro? Com a relatora. Renan? Com a relatora. Renata? Com a relatora. Sabrina? Acompanha a relatora. Também acompanho. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência nos termos do voto da relatora. Ok, mais um. O último agora da relatoria da Cíntia, mais um. 288, União Mundial Serviço de Manutenção, relatoria da Cíntia. Cíntia tem a palavra. A origem deste processo é a notificação de lançamento, a qual teve por objeto multa por atraso na entrega do DACON, no valor de R$500, referente ao mês de apuração de janeiro de 2010, cuja data final de entrega seria 5 de 2003, e, no entanto, foi transmitida em 19 de 3 de 2010. Impugnação alegou ao contribuinte que a agenda com datas para a efetiva para a entrega das declarações foi divulgada com prazo curto e de maneira confusa, uma vez que uma nova forma de entrega do DACON havia sido instituída, alterando a periodicidade semestral para mensal através da IN 1015/2010. A autuação incorreu em aplicação retroativa da norma para prejudicar o direito do contribuinte, o que viola o princípio constitucional da retroatividade. Além disso, os programas disponibilizados pela Receita Federal para entrega online das declarações ficaram com problemas, impossibilitando assim o envio da mesma, conforme notícias divulgadas e anexadas à defesa. A Receita Federal do Brasil soltou o programa 2.2, nova versão com o mesmo número, e ReceitaNet 2010.02 no dia 3 de 3 de 2010. E a Receita Federal do Brasil soltou o programa regulamentar a entrega dessa DACON mensal a partir de 1 de 2010 pela IN 1015, mas só foi publicada em 8 de 3. A quarta turma da DRJ de Salvador julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, conforme ementa abaixo. A contribuinte recebeu a intimação pela via postal em 19 de 6 de 2015, apresentando recurso voluntário por meio de protocolo físico em 17 de 7 de 2015, pelo qual pede o cancelamento do débito fiscal, reforçando o argumento de aplicação retroativa da periodicidade mensal em substituição, tá errado aqui, o que está sendo considerado através da incidência da IN 1015, publicada em 8 de 3, e, portanto, sendo aplicada retroativamente ao presente caso, considerando o vencimento da obrigação acessória em 5 de 3. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido. O objeto em análise já foi relatado. Concluiu o ilustre julgador de primeira instância pela inexistência de produção de efeito retroativo da IN 1015, 2010, uma vez que a data da instrução da IN 900, uma vez que a instrução normativa número 914/2009 estabelecia a mesma obrigatoriedade de entrega mensal do DACON na periodicidade mensal. Entrega do DACON na periodicidade mensal. De fato, a IN 940, cuja produção de efeitos iniciou com sua publicação no Diário Oficial de 21 de 5 de 2009, assim previa. As pessoas jurídicas obrigadas
ou optantes pela entrega mensal da DCTF devem apresentar o DACOM mensal. As pessoas jurídicas não obrigadas ou não optantes pela entrega do DACOM mensal devem apresentar o DACOM semestral. E o DACOM mensal deve ser apresentado até o 5º dia útil do 2º mês subsequente ao mês de referência. No caso, a empresa recorrente enquadra-se na previsão do artigo 2º da IE 940, uma vez figurar entre aquelas obrigadas a apresentar a DCTF, como dispõe o artigo 2º da IE 974/2009. Vejamos. Aqui eu transcrevi o artigo, tá? Então, a contribuinte, ela estava enquadrada entre aquelas obrigadas a apresentar a DCTF, que, por sua vez, estando obrigada a apresentar a DCTF, então ela também estava obrigada já a apresentar o DACOM mensal. Neste caso, a empresa recorrente, e igualmente não há que se falar em interpretação desfavorável de forma retroativa, uma vez que a multa aplicada teve por fundamento o artigo 7º da Lei 10.426/2002, com redação dada pelo artigo 19 da Lei 11.051/2004, que assim previa: o sujeito passível deixar de apresentar o DACOM nos prazos fixados será intimado a apresentar declaração original no caso de não apresentação e sujeitar-se-á às seguintes multas: 2% sobre o ano calendário ou fração incidente sobre o montante dos tributos e de 2% ao mês calendário ou fixação incidente por montante da COFINS. Observado o disposto no parágrafo 3º, as multas serão reduzidas à metade quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício. Ademais, então, essa aqui é aquela questão que você falou, Ana Maísa, sobre a intimação. Ademais, considera-se que a aplicação da penalidade pecuniária por falta de cumprimento de obrigação acessória, cuja inobservância converte-se em obrigação principal, como prevê o artigo 103, parágrafo 2º e 3º, e tal penalidade deve ser aplicada pela autoridade fiscal sob pena de responsabilidade funcional nos artigos parágrafo 1º do artigo 142 do mesmo diploma legal. Com isso, deve ser mantida a decisão recorrida. Então, assim, o que ela alega em recurso é a questão da retroatividade, é a única alegação dela. A retroatividade está aplicando a obrigatoriedade mensal de maneira retroativa, sendo que o fato geral, a obrigação encerraria em momento anterior à publicação da nova obrigação. E o fundamento que a DRJ considerou, do qual eu concordo, é que ela já era obrigada, por enquadramento nesses dispositivos que eu mencionei. Ok. Alguma consideração? Cíntia, era semestral e começou a ser mensal. Exatamente, só que... Janeiro. Isso, mas, não, na verdade, começou a ser mensal aqui com a publicação em 8 de março 2010, a IN 10.15/2010. Só que aí, conforme está aqui no voto, e já tinha a IN 940/2009, e que colocava que a pessoa jurídica que é obrigada a apresentar a DCTF deve apresentar o DACOM mensal. E ele está enquadrado entre aqueles que têm que apresentar a DCTF mensal, então ele automaticamente tinha que apresentar o DACOM também. Então, o argumento de retroatividade, do princípio da retroatividade, não cabe aqui, porque a obrigação é antecedente. Entendi. Embora para alguns pudesse ser, né, para ele não é. Exatamente. Eu acho que a minha pergunta tem muito a ver com isso. Tem essa demonstração aí, falando que ele tem que entregar mensal, porque você tem ali, no artigo 2º, ele fala as pessoas jurídicas obrigadas ou optantes. E aí, no artigo 3º, ele fala as pessoas jurídicas não obrigadas ou não optantes pelo DACOM mensal. E ele está alegando na defesa dele que ele entregava o DACOM semestral. Então, eu vou aqui, justo que ele, que eu não li, né? Na sequência aqui, neste caso, a empresa enquadra-se na previsão do artigo 2º, uma vez figurarem entre aquelas obrigadas a apresentar a DCTF, como dispõe o artigo 2º da lei da IN 974/2009. Vejamos. O que diz? As pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas
as imunes e as isentas, as autarquias e fundações da administração pública dos estados, distritos federal e municípios, órgãos, poderes executivo, legislativo e judiciário, desde que constituem unidade gestora de orçamento, deverão apresentar de forma centralizada pela matriz mensalmente a DCTF. Para fins do disposto no caput, considera-se unidade gestora de orçamento aquela autorizada a executar parcela de orçamento Igualmente, não há que se falar em... Bom, ele tem um enquadramento na obrigatoriedade, só tem que localizar no voto. Porque esse dispositivo fala geral, fala de todo mundo, né? É isso mesmo. Eu não... Porque... Então, não havia uma exceção, ele tinha que apresentar a DCTF, foi nessa questão aqui, ele está incluído entre as pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas. Então, quem que poderia ser optante? Eu não... Porque, né, aí tem que entrar nessa IN 940, porque tem as exceções. É que umas são obrigadas à entrega e outras são optantes. Eu vou puxar aqui a IN, porque, que eu me lembre, tem nessa IN as exceções, que não se enquadra, no caso, a recorrente. Eu já puxo aqui. Da dispensa de apresentação. Estão dispensados de apresentação do DACOM. Microempresa, empresa de pequeno porte, pessoas jurídicas imunes e isentas do imposto de renda, pessoas jurídicas que se mantiveram inativas desde o início do ano calendário, órgão público da administração, autarquia, consórcio, clube de investimento, etc. Ela não se enquadra nessas exceções aqui. Ela se enquadra como pessoa jurídica geral. Ela não está entre as regras de exceção prevista pela IN. Vou até colocar essa observação aqui para não me perder no ponto. Vou colocar aqui que, no caso, a recorrente não está entre as exceções previstas pelo artigo 4º dessa IN. Cíntia, eu estou vendo aqui a decisão da DRJ. No momento que eles dizem aqui que essa IN 1015, ela não alterou nem a nova periodicidade, nem os prazos de entrega, apenas os detalhou. Então também o prazo, ela não alterou, né? Deve ser até o 5º dia útil do segundo mês subsequente. A DRJ ela observou isso justamente porque já tinha essa obrigatoriedade desde 2009, através da IN 974/2009. Então, se a contribuinte fazia semestral, ela fazia errado. A Maísa falou que ela falou que entregava semestralmente. Bom, o que foi considerado, qual é a obrigação da contribuinte? Era entregar mensal, desde a IN 940/2009. Então, ao que pese a publicação da IN em março de 2010, 8 de março de 2010, a IN 1015, ela já tinha essa obrigação com relação à IN 940/2009. Por isso que o julgador de primeira instância considerou que essa nova IN não alterou a obrigação dela de entrega mensal. Mas a contribuinte acreditava que ela era obrigada a apresentar semestralmente. Sim, eu vou até ver aqui no argumento. Aqui. Não, o que ela alega aqui é só a questão da retroatividade, da impossibilidade de aplicação retroativa da IN 1015. É um argumento. Mas ela não alega que ela apresentava semestralmente antes. Não, que eu me lembre. Não... tá. Porque o que ela alegou está aqui na íntegra. O argumento da impugnação e o que alegou, além do que já tinha na impugnação, está no relatório com relação ao argumento do recurso voluntário.
Não, é porque na impugnação você colocou aqui, que ela falou, alterando a periodicidade semestral para mensal. Ela fala isso com relação à IN 1015, né? Então, mas aí dá para entender isso. Sim, mas a IN 1015, ela altera a periodicidade. Porém, para esta pessoa jurídica recorrente, não alterou. É isso que considerou a DRJ. A IN 1015 altera a periodicidade, mas isso não abrange a recorrente, porque ela já estava obrigada, desde 2009, a entregar mensal. Essa foi a conclusão da DRJ, da qual eu concordo. Ela trouxe a regra geral da 1015 no argumento de defesa, mas não é o caso para ela. É isso. Aí você vai colocar no voto isso, Cíntia, aquele negócio que você falou para mim? Isso, até eu destaquei em vermelho aqui, que no caso a recorrente não se enquadra nas exceções do artigo 4º da IN 940, só que faltou realmente. E se a DRJ tivesse falado algo errado sobre ela nessa questão, ela teria que ter contestado isso, né? Que ela não contestou. Não contestou, ela repetiu. Ela está usando sobre a alegação de falha de sistema e a alegação da regra geral do 1015, que não se aplica. Mas de fato é uma situação assim, parece que meio problemática se tivesse alterado, né? Porque a IN é de 8/3 e o prazo venceu em 5/3. Se ela se enquadrasse nas exceções com relação à obrigatoriedade de entrega mensal, ou seja, se ela estivesse obrigada a entregar semestral, eu consideraria a questão da retroatividade, o argumento da defesa, mas não é o caso. E se a DRJ tivesse falado que não era o caso, que não era adequada, ela teria que ter contestado isso, né? Então. Ok. Ok, podemos? Maria? Com a relatora. Maísa? Me acompanho. Pedro? Com a relatora. Renan? Com a relatora. Renata? Acompanha a relatora. Sabrina? Com a relatora. Eu também acompanho o acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Pessoal, um intervalozinho de 10 minutos. Podemos dar de 15 minutos? Podemos. Que são 15 para 11. Até 11 horas a gente retorna. Eu peço para a Janaína e para o Renan interromperem a gravação.